Que Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria imensa ter você. Que alegria ter você aqui na TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Você que está nas redes sociais, seja muito bem-vindo. Você que está nas redes sociais, já aproveita e vai compartilhando este link com mais pessoas. Deus te abençoe imensamente. Vamos dar início a este programa que tanto tem nos tornado melhores. A gente tem crescido, a gente tem amadurecido na nossa fé. Vamos invocar o Espírito Santo. Vamos invocar a presença de Deus sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, há programas atrás, você percebeu que a gente estava começando com o Santíssimo Sacramento. E aí você pode estar se perguntando, hoje não começou com o Santíssimo? Hoje a gente não vai rezar o terço da paixão? Eu queria já começar te explicando uma realidade. O Frei começou a dar uma olhada, a gente tem 3 livros, né? Já aproveito e já falo dos livros. A gente tem 3 livros para meditar. Caminho, Sulco e Forja, tá certo? Caminho, Sulco e Forja. Então são esses 3 livrinhos que estão aqui, que inclusive aconselho muito você adquirir, tá? Loja Mensageiros ou Loja Canção Nova, tá certo? Entra na Loja Canção Nova, adquire os seus, ou na Loja Mensageiros e adquire os seus livros, tá bom? Porque a gente vai ficar com eles, meditando com eles, e é muito bom se você tiver para ir anotando e guardando com você esses ensinamentos. Então o que o Frei percebeu? Se a gente for parágrafo por parágrafo, a gente demoraria muito tempo com esses livros. E você sabe, o ideal é que a gente vai meditar estes, mas a gente vai se abrir a outras meditações, a outros livros. Então, o que o Frei decidiu? De que a gente não vai mais fazer um parágrafo por vez, mas a gente vai fazer vários parágrafos ao mesmo tempo. Ou seja, num único programa, Som do Monte, nós vamos meditar vários parágrafos. Com isto, a gente vai acabar um pouco mais rápido a meditação destes 3 livros de São José Maria Escrivá, tá certo? Então é por isso que eu creio que a partir de agora nós vamos então fazer do programa Som do Monte, todo o tempo dele, um período de meditação. Então serão 54 minutos ali, de meditação, tá certo? Então a gente vai dar um breve intervalo, a gente vai parar um pouquinho no meio deste programa, vamos dar um breve intervalo e a gente retorna. Vai ser uma bênção, tá certo? Então aconselho você pegar as suas anotações, o seu livro, o seu caderno. Então o ideal é que você tenha para este programa a sua Bíblia, é ideal que você tenha o seu livro, tá? Então o Frei já está falando para você. Todo o programa Som do Monte, você pega os seus livros, né? São 3, Caminho, Sulco e Forja. Você pega a sua Bíblia e pega o seu caderninho de anotações, tá certo? Porque a partir de então, a gente vai acelerar o nosso processo. Eu preciso que você esteja atento, eu preciso que você esteja comigo, tá certo? Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Aqui é um programa para alimentar a sua fé, para alimentar a sua espiritualidade. Vamos lá. Hoje eu quero meditar com você o caminho, tá certo? E você então já pode abrir
na página 26. Página 26, isto. E nós estamos no parágrafo 6, tá certo? Página 26, parágrafo 6. Hoje então nós vamos meditar o caminho e nós vamos ver tudo que Deus vai falar com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje, muito, tá? Abre o seu coração, se prepare, porque Deus quer falar com você. Se prepare, porque Deus quer falar com você. Vamos começar com o parágrafo 6, página 26. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Para que hás de complicar a vida? Vou repetir. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Para que hás de complicar a vida? Conselhos de São José Maria Escrivá para você. Conselhos de um santo para você. Quem é este infame? Porque está pedindo para a gente virar as costas para este infame. Vira as costas para este infame. Quem é este infame? Antes de mais nada, este infame é o demônio. Antes de mais nada, este infame é o demônio que sussurra no teu ouvido. Meu irmão e minha irmã, o demônio é um infame que fica sussurrando no nosso ouvido, que fica sussurrando na nossa mente dia e noite. O diabo sussurra na nossa mente dia e noite. E o que ele fica sussurrando? Coisas ruins. Então, para você que está casado, ele fica sussurrando adultério. Ele fica sussurrando brigas. Ele fica sussurrando fofocas. Ele fica sussurrando mentiras. Ele fica sussurrando de tudo. É um infame. Então a gente não o vê. É verdade, a gente não o vê. Mas ele está sussurrando. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? A gente precisa estar atento a isso. Este infame, então, antes de mais nada, é o demônio, mas pode ser também as pessoas. Este infame que fica sussurrando coisas más no nosso ouvido, no nosso coração, também pode ser as pessoas, guiadas muitas vezes por ele mesmo. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido. Então, quando o demônio vem sussurrando no teu ouvido, coisas que desagradam a Deus. Quando alguém, seduzido pelo espírito mau, sussurra ao teu ouvido coisas que não agradam a Deus, o que você tem que fazer? Virar as costas. Talvez esse seja o grande conselho para você. Virar as costas ao infame. Virar as costas ao infame. Veja, porque se você... O que significa virar as costas? Alguém começa a sussurrar no seu ouvido e você vira as costas. Significa que você não está dando atenção. Então virar as costas significa isso, não dê atenção. Virar as costas significa não dialogue. Então por quê? Qual é o nosso erro e qual é o nosso problema? E isso já vemos em Adão e Eva, né? Porque chega o infame para Adão e Eva. A serpente infame, ela começa a falar com Adão e Eva. Claro que, na verdade, no texto sagrado, Eva começa a conversar com a serpente. A serpente infame começa a falar com Eva e Eva, em vez de virar as costas, Eva começa a dialogar. Gente, aqui está o maior erro que a gente comete. É quando a gente começa a dialogar com o infame. É quando a gente começa a dialogar com o diabo.
é quando a gente começa a dialogar com a tentação. Então chega lá o sussurro do adultério para aquele casal, e em vez de você virar as costas, você começa: mas será que dá para fazer de alguma forma que ninguém descubra? É verdade, o meu esposo não está me tratando tão bem. É verdade, minha esposa não está me tratando bem. Então você começa a dialogar com o diabo. Você começa a dialogar com a serpente. E você vai cair. Então qual é a forma? Preste atenção. Qual é a forma? Qual é a forma de vencer a tentação? A forma de vencer a tentação é virando as costas. Se você sentir que é o diabo, vira as costas. E é para virar as costas também para as pessoas. Porque este infame também pode ser as pessoas. Então, se tem alguém que te leva para o caminho errado, por exemplo, vem aquelas amigas da fofoca. E você sabe que a fofoca é um pecado gravíssimo. A fofoca, para quem não sabe, ela ofende os 10 mandamentos. Não levantar falso testemunho. A fofoca muitas vezes levanta falso testemunho. A fofoca começa a falar coisas que muitas vezes não são verdadeiras. Então ela pode sim ser uma fofoca que caia nos mandamentos de Deus. Não levantar falso testemunho. Então se vem as fofoqueiras querer fofocar com você, o que você tem que fazer? Vira as costas. Vira as costas. Vire as costas. E José Maria Escrivá termina dizendo: para que hás de complicar a vida, meu filho? Para que hás de complicar a vida, minha filha? Se você não vira as costas, você vai complicar a tua vida. E é porque não viramos as costas para determinadas situações que pagamos um alto preço por toda a vida. Pagamos um alto preço por toda a vida. Escute o que o Frei está falando. Se você não virar as costas para o diabo, você pode pagar um alto preço por toda a sua vida. Porque simplesmente você não virou as costas. Veja, Adão e Eva não viraram as costas para a serpente, pagaram um preço muito alto. E o preço é tão alto que se paga até hoje. Porque até hoje a gente sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Então, veja, o pecado de Adão e Eva continua tendo consequências até os dias de hoje. O pecado de Adão e Eva continua ainda sendo injetado em cada criança que nasce. Toda criança que vem a este mundo, toda criança que é concebida no ventre de sua mãe, ela já nasce com o pecado original. Veja, não viraram as costas para a serpente e isso trouxe consequências para toda a vida, complicou a vida. Então, filho e filha, pelo amor de Deus, vamos aprender esse conselho. Virar as costas para a serpente. Virar as costas para o infame. Então aqui eu termino este parágrafo repetindo ele. Vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido, para que hás de complicar a vida. Vamos para o parágrafo 7. Não tenhas espírito de caipira, dilata o teu coração, até que seja universal, católico. Não voes como ave de capoeira, quando podes subir como as águias. Não tenhas espírito de caipira. E agora, claro, com todo respeito aos nossos caipiras, mas aqui o que São José Maria Escrivá está querendo dizer? Ele está querendo, um dos significados dessa palavra caipira é: não seja uma pessoa fechada, não seja uma pessoa tímida. Então, às vezes, quando se fala, né? Às vezes, não seja caipira.
Ou seja, não seja fechado, não seja tímido, não tenha pouca visão. Porque a pessoa vai se fechando, ela se fecha, então ela não se abre. Ela não tem visão. E por isso José Maria Escrivá está dizendo: dilata o teu coração. Então esse caipira significa uma pessoa fechada. Esse caipira, não seja uma pessoa fechada, não seja uma pessoa tímida. Não, dilata o teu coração. Dilata o teu coração, Deus tem coisas maiores para você, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Dilata a tua alma, dilata o teu coração, não seja tímido, não tenha uma mente fechada, não tenha um coração fechado, dilata o teu coração.